Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Natanael, torcedor do Moto, do blog Motense FC. Estou fazendo esse vídeo aqui para o canal Infelizmente FC, do meu amigo Thiago, convite dele, para falar um pouco desses confrontos que o Moto vai ter agora na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, a quarta divisão, quando enfrentará a equipe do FAST, Nacional Fast Clube de Manaus, Amazonas. Serão dois jogos, o primeiro jogo de ida no domingo às 15h30. O Moto enfrentará a equipe do FAST no estádio Nhozinho Santos, onde fez a maioria dos seus jogos, só fez um jogo no Castelão, foi o último jogo. E vai enfrentar a equipe do FAST em São Luís no jogo de ida, esse domingo, dia 6. E no dia 13, no outro domingo, jogará em Manaus, no jogo de volta, na Arena da Amazônia. A equipe do Moto viajará para Manaus para enfrentar a equipe do FAST no jogo de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, que começou aí com 68 clubes. Teve fase preliminar, teve agora a primeira fase, composta por 8 grupos, 8 grupos de 8 equipes, classificando os 4 primeiros colocados. O Moto terminou em terceiro no grupo A2. O Moto ficou atrás do Altos e do River. E o Juventude se classificou em quarto lugar. Enquanto o Fast Club, que é uma boa equipe, uma equipe que chegou a liderar o grupo A1, mas na última rodada acabou sendo ultrapassado pelo Bragantino, que ficou com um ponto a mais do que o Fast. Então o Fast caiu para o segundo lugar, o Bragantino ficou em primeiro. É um adversário complicado que o Moto vai ter. O Moto que conquistou importantes resultados a partir ali do meio para o final da primeira fase, mas fazendo uma retrospectiva, que o Moto começou esse ano bem. Na primeira fase do Campeonato Maranhense terminou invicto, foram 7 jogos, 6 vitórias e apenas um empate. Empatou com a equipe do São José lá no Castelão, a mesma equipe do São José lá da cidade vizinha de São Luís, São José de Ribamar. O Peixe Pedra, como ele é conhecido, criou vários problemas para a equipe do Moto na semifinal. E o Moto e o São José empataram os 2 jogos da semifinal. O jogo foi para os pênaltis e o Moto venceu nos pênaltis, indo para a sua terceira final consecutiva. Em 2018 foi campeão. No ano passado perdeu na final para o Imperatriz. E infelizmente esse ano perdeu novamente. Perdeu para o seu maior rival, seu arquirrival, o Sampaio Corrêa, que está disputando a Série B. Empatou o jogo de ida em 0-0 e no jogo de volta o Moto perdeu por 2-0. Ali já desencadeou uma série de problemas em relação ao técnico Jair Ferreira, que também começou mal ali, dirigindo a equipe em 2 partidas da Série D. Empatou com o Baré lá em Roraima no primeiro jogo, né? E também não conseguiu um bom resultado no jogo seguinte. O Moto acabou demitindo o técnico Jair Ferreira, isso em outubro. Em outubro veio o técnico Léo Goiano para comandar a equipe. E o Moto, apesar do começo muito ruim da equipe do Moto, ainda com o comando do Léo Goiano, o Moto sofreu uma derrota por Juventude lá em São Mateus por 4-1. O resultado deixou a torcida muito apreensiva. Eu fiquei também muito preocupado até em relação se o Moto conseguiria se classificar, mesmo tendo 4 vagas num grupo de 8. Mas aquele resultado deixou a gente com a pulga atrás da orelha. Mas depois ele conseguiu bons resultados em casa, vencendo equipes como Santos, venceu o Altos, conseguiu uma vitória fora de casa, a única vitória fora de casa contra o São Raimundo. Então o Moto ali conseguiu subir na tabela, ficar ali sempre na zona de classificação, entre os 4 primeiros. E a única derrota que teve depois dessa derrota horrorosa que teve para o Juventude foi para a equipe do River, uma equipe muito forte, que ficou em segundo lugar. E lá em Teresina o Moto perdeu o jogo para a equipe do River, mas venceu o Juventude no jogo em São Luís,
Como eu falei, já venceu o Santos, venceu o Altos, que foi o líder do grupo, também São Luís, e no último jogo venceu o Baré. Foi o único jogo no Castelão, os outros jogos em casa foram no Nilzinho Santos. Então, ali venceu o Baré no último jogo. Agora, não convenceu muito, né? O desempenho da equipe ainda deixa muito a desejar. Nós vemos também vários problemas em termos de escalação da equipe, a forma da equipe jogar. Às vezes joga com 3 volantes, às vezes com 2 atacantes, às vezes só com um atacante. Então, fica variando muito. A gente não sabe, não tem uma definição realmente de como a equipe vai jogar essas duas partidas. Vários jogadores deixaram a equipe na metade, assim, no início para a metade da Série D. Tivemos alguns jogadores que chegaram também, fizeram a diferença. O caso do Flamel, meio campista muito bom. Chegou até a ser expulso aí, ser suspenso no final aí da primeira fase, mas marcou 3 gols. É um jogador que contribui bastante para a equipe. A dupla de zaga que entrou, esse cachorro e foi logo titular, o caso do Martoni e o Ferron, muito bons os dois. Já conseguiram já dar uma estabilidade ali, de certa forma, a defesa do Moto. Já tinha sofrido 4 gols por Juventude, aquela derrota horrorosa. E alguns jogadores que já estavam na equipe que começaram a evoluir depois com a chegada do Léo Goiano, que é o caso do Wallace Lima, o artilheiro do Moto, com 6 gols. O Alan Patrick ainda às vezes era titular, às vezes era reserva, também tinha jogos que ele não jogava bem, tinha jogos que ele se destacava, mas de qualquer forma ele também foi peça importante do Moto nessa classificação para a segunda fase da Série D. Em relação ao retrospecto, o Moto ainda nunca jogou contra uma equipe amazonense na Série D. O Moto, que está aqui na sua 6ª participação, já participou em 2009, quando foi a única vez que o Moto não passou da primeira fase. Depois, em 2014, foi muito bem e passou da primeira fase e chegou às quartas e acabou sendo eliminado. Em 2016 foi o ano que subiu, um ano inesquecível, que o Moto chegou à semifinal da Série D. E em 2018 o Moto também fez uma boa campanha, mas acabou sendo ali eliminado pelo Imperatriz. O Imperatriz acabou subindo para a Série C e também passou, logicamente, pela primeira fase. No ano passado passou pela primeira fase, mas foi eliminado logo na segunda fase para o Floresta. Então essa é a 5ª vez que o Moto se classifica para a fase de mata-mata. Esperamos que o Moto vá longe, conquiste aí esse tão sonhado acesso à Série C, volte a disputar a Série C depois dessa breve passagem em 2017. É o sonho de todo torcedor motense, além, é claro, de depois sonhar mais alto, uma classificação para a Série B. Mas no momento o Moto tem que sair da Série D, e para isso é muito importante que vença esse jogo de ida, conquiste um bom resultado para ir para o jogo de volta em Manaus, numa situação mais confortável, porque vai enfrentar uma equipe complicada nessa segunda fase. Como eu falei, é o primeiro confronto entre Moto e uma equipe amazonense na Série D, mas não é o primeiro confronto entre o Moto e o Fast. O Fast é uma equipe tradicional. O Fast, o Nacional e o Rio Negro são 3 equipes tradicionais lá de Manaus. E o Fast já enfrentou o Moto no Campeonato Brasileiro. Naquela época, o Campeonato Brasileiro tinha 80, 100 times. E empatou em 1-1 em São Luís. Foi um empate em 1-1 no único jogo ali pelo Campeonato Brasileiro. Teve outros jogos amistosos, que o Moto venceu o Fast em 1941, poucos anos depois de sua fundação. Depois teve também em 1963 uma outra vitória do Moto. E já na década de 70 o Moto perdeu para a equipe do Fast. Foi a única derrota do Moto para o Fast. O Nacional, o Moto nunca enfrentou no Campeonato Brasileiro, mas o Rio Negro o Moto enfrentou várias vezes, ali na década de 80. Eu me lembro muito bem, em 83, quando eu comecei a realmente acompanhar o Moto, fui no primeiro jogo do Moto, ali no Campeonato Brasileiro, contra o Paysandu, o empate 1-1. Eu fiquei encantado com o ponta-direita, o Newton, ponta-direita, driblador, rápido, baixinho, e ele arrebentava ali no Moto.
E eu ali comecei realmente a torcer pelo Moto naquele jogo, no Castelão, que tinha sido inaugurado há pouco tempo. Fui lá com meu pai. E a partir dali eu comecei a acompanhar de perto o Moto. E naquele ano o Moto estava num grupo que tinha, além do Paysandu, o Rio Negro, a equipe do Amazonas. O Moto empatou os 2 jogos contra o Rio Negro. Tinha um Flamengo que teve um Moto, um resultado histórico até hoje. Empatou com o Flamengo de Zico Júnior em pleno Castelão. Depois levou uma goleada de 5-1 em São Luís. E tinha o Santos, que o Moto perdeu em São Paulo, lá pro Santos, e empatou em São Luís. Aquele grupo ali, em 1983. Depois, além desse jogo, teve outros contra a equipe do Rio Negro, que foi a equipe que o Moto mais jogou, assim, em termos de equipes amazonenses no Campeonato Brasileiro. E no último confronto do Moto contra a equipe amazonense no Campeonato Brasileiro foi em 1986. O Moto enfrentou a equipe do Rio Negro pelo Campeonato Brasileiro também de 86, que foi um campeonato assim meio com vários grupos, meio com uns regulamentos bem doidos. O Moto enfrentou ali em 1986 e perdeu, não me engano, o resultado aqui, o Moto perdeu para a equipe do Rio Negro por 1-0. Esse foi o último confronto assim do Moto contra a equipe amazonense. Então é isso aí, o Moto já anunciou que contratou 7 jogadores. Vamos ver se todos serão regularizados a tempo aí dessa partida do domingo. Destaque é para o volante Derlan. Ele foi jogador, jogou agora até há pouco tempo a Série C pelo Manaus, estava na equipe do Manaus. Teve também a contratação do atacante Wallison. Teve contratação do meia Anthony, que era do jogador do Francana. Contratação também do Felipe Ferreira, que estava na equipe do Imperatriz. A Imperatriz foi rebaixado. Contratação de Felipe Ferreira, tem 20 anos, jogador bastante novo. Contratação também do lateral esquerdo Vitinho. Do meia atacante Danúbio, do equipe de Paraupebas, no Pará. E do garoto Cauê, de 18 anos, que esse aí deve jogar na base do Moto. Então, alguns reforços aí da equipe do Moto. Vamos ver como é que o Léo Goiano vai aproveitar esses novos jogadores, como ele vai montar a equipe que vai jogar nesse domingo. E aqui na torcida para que o Moto conquiste essa vitória, que será de grande importância, fundamental para que o Moto consiga a classificação já em Manaus no jogo de volta. É isso aí, pessoal. Agradecendo aí a oportunidade ao canal Infelizmente FC. E a todos que acompanharam, muito obrigado. Até a próxima. Vamos lá, Motão, vamos vencer. Fala, galera, passando só para lembrar você seguir a gente no Instagram, no @InfelizmenteFC. Segue a gente no Twitter também, no @FCInfelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas. A gente está em basicamente todas. Também para se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, Infelizmente FC, o pior time é o seu.